Ok. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Fábio Oliveira, já me conhece, mas como a gente pretende disponibilizar essa aula depois no YouTube, então vou me apresentar para os que possam assistir depois também. Sou professor de língua portuguesa do Campo 5 da UNEB, coordeno o grupo de pesquisa Masculinidades em Discurso. Esse grupo de pesquisa tem 2 anos, né, um pouco mais de 2 anos. Ele reúne pesquisas e pesquisadores de gênero e sexualidade, estudos das masculinidades, estudos sobre a diversidade sexual e de gênero, estudos sobre a mulher. Faz parte desse grupo de pesquisa professores da UNEB, Luciana Mariano e Robson Batista, pesquisadores e pesquisadoras, Nádia Santos e Marcondes Abreu, que são doutorandos da Unicamp, Tanânia Chaves, que é professora e psicanalista, Alane Cabral, que é professora da rede pública, e Rogério Souza, que é do Profiletras. Também participam do grupo alguns alunos de graduação, Amanda Santos, Jennifer Brandão, Marília Barros, agora Clara Del Rey, que é a nossa monitora, e a servidora Conceição Almeida. Já fiz essa pergunta, mas repito, né? Por que trabalhar gênero e sexualidade no ensino de língua portuguesa, né? Então, nós pensamos por vários motivos, mas destacamos dois. Isso deve fazer parte do letramento profissional do professor, entender dessas questões, né? E porque são temas de relevância social presentes no cotidiano da escola e da vida. A gente está aqui para interagir, né? Aprender, ensinar, fazer essa troca, contentes em atuar na formação continuada de professores. Isso é importante para nós, essa experiência. Aprendemos muito com todas vocês, com todos vocês. Nós teremos um tempo de debate de 30 minutos, é o que calculamos, não é? E é isso. Agradeço imensamente a todos vocês que aceitaram participar desse curso e fazer essa troca com a gente. Então, vamos começar. Começamos com Rogério Dias. Então vamos lá, então. Olá, gente. Eu sou Rogério Dias, né, mestrando da turma 8 do Profiletras, e nós falaremos sobre as formações imaginárias construídas no discurso, mediante a perspectiva da análise, da teoria, da análise teórica do discurso, tá? De acordo com essa teoria, né, da análise do discurso, e em conformidade com o que com a perspectiva pechetiana, o discurso é o lugar, né, em que se pode observar a relação entre a língua e a ideologia, né, compreendendo como a língua produz sentidos, né, por e para os sujeitos. Deixa eu no primeiro slide ainda, por favor, Clara. O discurso, na verdade, ele é uma relação, né, entre sujeitos que são, esses sujeitos eles são afetados, né, de uma forma dupla. Enquanto sujeitos eles são afetados, enquanto sujeitos de uma linguagem, né, eles são afetados tanto pela língua quanto pela sua história, né? Pode passar aí para o segundo slide, por favor. E esse processo, né, esse processo que é chamado de processo discursivo, né, entre sujeitos, conforme estabeleceu Michel Pechet, ele funciona a partir de uma série de formações, né, de formações imaginárias, denominadas de formações imaginárias. E essas formações imaginárias, elas designam, né, o lugar, né, de A e de B, o lugar que esses sujeitos eles ocupam, né, o lugar que A e B atribuem cada um a si, né, e também ao outro. A imagem que eles fazem do seu próprio lugar e também do lugar do outro, né? Desse jogo de imagens estabelecido por Pechet, né, ele supõe as seguintes formações.
Peixei diz o seguinte, que a imagem do lugar de A, né, para o sujeito colocado em A, ele precisa responder, né, ele precisa saber quem ele é. Então, ele tem que estar se perguntando quem sou eu para lhe falar assim. Da posição de B, do lugar de B, né, a imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A, ele deve estar se perguntando quem é ele para que ele fale assim. Da posição de B, do lugar de B para o sujeito colocado em B, ele precisa estar se perguntando também, né, quem sou eu para que ele me fale assim. E a imagem do lugar de A, né, para o sujeito colocado em B, quem é ele para que me fale assim, tá? Passa para o próximo slide, por favor, Clara. Peixet diz o seguinte, né? Ele fala de uma forma bem sintetizada, né, sobre as formações imaginárias. Ele traz a seguinte afirmação: ele diz que todo processo discursivo supõe essas formações imaginárias, né? O que o sujeito pensa sobre si, o que ele pensa sobre o que o outro pensa sobre ele. Então, todas essas formações são possíveis aí a partir, né, da constituição das formações imaginárias. Próximo slide, por favor. E essas formações imaginárias, né, conforme estabelece Michel Pechet, né, segundo ele, resultam aí de relações. Ele chama de relações de força, né, relações de sentido e de antecipação. E essas relações de força e de sentido e de antecipação, ele diz que acontece da seguinte forma: ele afirma que na antecipação o emissor ele projeta uma representação imaginária do receptor e a partir daí estabelece suas estratégias discursivas. Ele diz que na relação de lugar, né, ele diz que o lugar que o sujeito ocupa determina a relação de poder. Na relação de poder, ele diz que o lugar que o sujeito ocupa determina essa relação. E da relação de sentidos, né, Peixet diz que pressupõe que não há discurso que não se relacione com outros. O que ocorre, né, na verdade, é um jogo de imagens, né, dos sujeitos entre si, do sujeito com os lugares que ocupam em suas formações sociais, dos discursos que já foram ditos, né, com os discursos possíveis e também com os discursos imaginados. As formações imaginárias, enquanto mecanismos de funcionamento do discurso, né, elas não dizem respeito aos sujeitos ou lugares empíricos, né, mas à imagem. Né, o próprio nome já diz, formações imaginárias, ela diz respeito a imagens que são resultantes, né, de suas projeções. Passa o próximo slide, por favor. E aí, né, para tentar explicar isso na prática, nós vamos analisar aqui um videozinho que tem pouco mais de 2 minutos aí, né, onde o cantor crioulo ele é entrevistado. Você pode passar o vídeo, por favor? O vídeo não tá indo. Tu pode me enviar o link? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou colocar aqui no chat, resolve. Essa apresentação está em PowerPoint ou PDF? PowerPoint, não? Tá em PDF. Ah, tá. Não foi por isso.
Conseguiu enviar, Rogério? Estou pegando o link aqui. Envia no chat daqui mesmo, que aí eu já pego e coloco cá. Certo. E que você vê daqui para frente com o rap chegando forte e faz um comentário de sacaneando, é claro. E só um comentário, ele não parece o Fred Mercury, só que de barba? Pô, legal. Pô, muito bom. É bom, né? Eu acho, Você né? canta bem, né, Criolo? Você manda bem, cara. Pô, um ícone, né? Pô, Baita artista. pô, Eu não entendo. Bom, tudo bem. Entendeu? Não viu graça nenhuma. não tem graça. Tá tudo bem pra mim. Mas Se eu for 10% do que esse cara foi artista no mundo, já tá ótimo, né? ou E 1% já tá bom pra caramba. quais as suas referências musicais, Criolo? Pode ser o Fred também. O Fred é uma, né? Fred, Ney Mato Grosso. Aham. Ícones, né? Que estão Com acima certeza. de outras coisas, assim, que só esbarram. As coisas que que ele tá falando é que os caras são boiola e ele não é boiola, entendeu? É isso que ele falou. Acho que. Bom, já que você chegou nesse termo, eu respeito todas as opções das pessoas. Não vou rir, parece que é defeito, né? O cara ser homossexual. Sim, cada um Eu não cada sou um, homossexual né, e jamais vou usar como chacota esse tema. sim. Mas você não acha que fica muito chato essa coisa do politicamente correto? Muito, não tem mais negão, é tudo afro. Eu sou afrodescendente. Eu sou afro-apresentador agora. É como Não, mas apresentador negão, né? eu acho que assim, que nem eu te falei, a gente está tratando de emoção e da importância que a música é para cada pessoa, né? A música rap ela é muito forte, de verdade. E a gente tem que aprender com as pessoas que vêm falar com a gente, conversar. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não está percebendo. A gente tem que ter humildade troca, de né? ter uma. Às vezes não, porque não tem diálogo, né? A pessoa só fala, você não tem como. Mas a gente tem que ter humildade de saber que a gente pode aprender com todas as pessoas. Que legal. Estão perto ou se estão distantes. Né? E saber que cada um está no momento da vida, né? Você tem 14 anos de idade, você tem 44, você tem. Se bem que idade não quer dizer nada, né? Abre os slides. Certo. Então, assim, para a gente tentar compreender aí, né, como que se dá essa relação de força, né, relação de sentidos e também antecipação, né, a gente trouxe esse vídeo aí para tentar elucidar um pouquinho como isso acontece dentro da constituição da formação imaginária, né? Então, o apresentador, ele diz o seguinte, ele não parece Fred Mercury, só que de barba, e aí ele tem risos, ele dá risos, né? E a reação do cantor, a gente percebe que é uma reação de serenidade, né? Também de lisonja, porque ele fica feliz em ser comparado lá com o cantor Fred Mercury e ainda acaba citando também Ney Matogrosso, né? Mas a gente percebe também que ele sente o tom irônico do apresentador, né? A gente percebe porque ele acaba mudando a sua fisionomia, a feição do seu rosto acaba mudando, né? E ele assume aí uma posição diferente do que esperava, na verdade, o apresentador. Eles estão em lugares diferentes e têm posicionamentos também diferentes. Mas aí o apresentador, ele continua, né? Ele continua falando e ele diz o seguinte, o próximo slide, os caras são boiola e ele não é boiola. E aí mais risos, né? Ele leva a coisa como se fosse uma coisa natural, engraçada, cômica. E, e aí é um movimento. O que ele faz, o apresentador faz, ele faz um movimento de antecipação, né? Ao imaginar a possível resposta do cantor. Mas aí o cantor ele se posiciona, né, no seu lugar ao dizer, já que você chegou a esse termo, né, aí o apresentador ele continua, né, dentro do seu discurso,
o seu discurso imaginário, nesse jogo imaginário que é, ele continua, ele usa o seu poder de apresentador dentro da relação e ele diz mais uma outra coisa que é interessante, né? Passa o próximo slide aí, por favor, Clara. Ele diz, você não acha que fica muito chato essa coisa de politicamente correto, né? E aí a gente imagina o seguinte, que o apresentador, ele é um homem negro, né? Que faz a imagem de que o cantor é conivente com o seu discurso, o lugar que ele ocupa, esse lugar que ele tem de apresentador, o faz pensar que a sua trajetória, né, enquanto o apresentador que ele é, ela foi galgada aí pela meritocracia, né? Que o lugar que ele ocupa é fruto apenas do seu trabalho, e ele acaba esquecendo, inclusive, das suas origens, né? E a gente vê aí que ele se comporta como um homem, de certa forma, de privilégios, né? Que pode dizer estereótipos sobre a própria raça. O apresentador, ele se põe nesse jogo, ele põe em seu jogo discursivo, né? A imagem de que um homem, como é o crioulo, um homem hétero, né? Supostamente homofóbico e racista, que concordaria com o seu discurso, né? E esse discurso do apresentador, essa formação imaginária dele, historicamente ela traça a imagem também, né, de uma sociedade atravessada pelo colonialismo, pelo preconceito, né, na qual pessoas brancas tinham esse, entre aspas, né, tinham esse direito aí de serem iguais a essa própria sociedade, de falar o que desejavam. E o apresentador, ele se embranquece nesse seu lugar, né, de discurso, na sua formação imaginária. Ele, ao ponto de ele ser esse homem aí preconceituoso, esse homem racista, né, um homem homofóbico. Mas aí, nas relações de sentido, que é uma outra coisa que a gente está tratando aqui, elas não são idênticas. A gente vê que a reação, né, de crioulo é diferente. E os discursos, apesar de eles se relacionarem, mas eles estão em oposições, né? O lugar ocupado aí pelo apresentador é imaginário, né? O seu discurso também é imaginário, e a partir da própria imagem que ele tece sobre o cantor, né? Ele faz esse discurso. Esse apresentador, ele tenta aí, de alguma forma, suprir a imagem que foi constituída, que ele constituiu, né? Historicamente, né? Que é constituída historicamente. E aí ele faz recortes aí da própria história, da sua própria história, a partir de memórias que preenchem o lugar que ele ocupa hoje. Tá? Segue aí, por favor, claro, o próximo slide. E aí, para finalizar, né, Pechet diz o seguinte, que um processo discursivo supõe, por parte do emissor, uma antecipação das representações do receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso. Como se trata de antecipações, o que é dito precede eventuais respostas de B e vão sancionar ou não as decisões antecipadas de A. Essas antecipações, entretanto, sempre atravessadas pelo já ouvido e pelo já dito, que constituem a substância das formações imaginárias. Tá? Então, é isso. Agradeço por vocês terem me ouvido. Segue aí, por favor, claro, o próximo. E é isso. Obrigado, Rogério. Muito obrigado pela apresentação. E é importante a ideia, a noção de formação discursiva para a gente entender que o sentido ele é construído, né? Ou seja, a ideia de homem, né, é diferente de um sujeito para o outro, né? Em um sujeito, o homem tem que rir do diferente, tem que rir do gay. No outro, mesmo sendo hétero, né, acolhe o outro, acolhe a diferença, né? Então, são imagens diferentes que remetem a discursos diferentes, formações discursivas diferentes, né? Memórias diferentes, né? E que entram em conflito. Tânia levantou a mão? Não, é minha inabilidade com os botõezinhos aqui, eu ia Ok, então clicar no agora reação. Marcondes. Gente, boa noite. Sou Marcondes. A gente vai falar agora sobre violências de gênero, né? Reflexões e enfrentamentos. E pode passar o slide, por favor?
E aí a gente tem a definição da palavra, né? Que se dá lá em Muscat, né? Que fala que a palavra violência, ela origina-se do latim, que vem de vis, né? Que deriva do sentido de força e vigor. Também se relaciona com outra palavra latina, violare, que significa profanar ou infligir. Força é sinônimo de energia, mas a violência é uma força destemperada, uma ação impaciente que profana algo ou alguém porque está baseada na ira. E na violência de gênero, tem uma autora chamada Safiotti que vai falar que ela pode ser de homens contra mulheres e vice-versa, mas ressaltando que, pelas condições históricas que nós temos, pensa-se mais a violência contra a mulher, né? Essa relação da violência de gênero, partindo dos homens, que detêm a força física, né? Para com as mulheres. E aí a gente retoma o que o Rogério falou sobre formações imaginárias, né? Então, pensando nessa relação conjugal, homens olham para a mulher de uma determinada maneira e a mulher olha para esse homem de uma determinada maneira e faz uma imagem, né? A imagem de A para B, como o Rogério acabou de falar. Essas relações imaginárias, elas se dão aí que vai fazer com que a violência se perpetue, por exemplo, tá? Pode passar. Então, a violência pode ser um ato que pode ir da ira, pode ir da ameaça à consumação de um dano. Do ponto de vista da vítima, é um ato coercitivo, que visa causar intimidação moral. Do ponto de vista de quem agride, é uma ferramenta de controle da própria estabilidade contra uma ameaça subjetiva de aniquilamento. Então, é importante que a gente olhe também, e aqui nesse caso eu estou falando da violência contra a mulher, né, que é fruto da minha pesquisa de doutorado também, que há um elo, há um vínculo emocional que está sendo estabelecido naquela relação. E aí, o que é violência ou não, né, o que é compreendido como violência, varia muito de relação para relação. Né? Então, numa relação, aquele ato, um determinado ato, pode ser visto como violento. Em uma outra relação, com outros sujeitos, pode ser que não seja. Então, aquilo que é violento, aquilo que não é, que é violência em si, varia muito. E isso é uma coisa que o jurídico tenta apreender. Né? Então, nessa relação aí, conjugal, por exemplo, há uma relação afetiva, né? E há um relacionamento fixado. E esse relacionamento, ele se dá num elo afetivo, como eu falei agora há pouco, né? Pode passar. Então, num relacionamento codependente, aí Anthony Giddens, em A Transformação da Intimidade, vai falar sobre isso, é aquele em que o indivíduo está ligado psicologicamente a um parceiro cujas atividades são dirigidas por algum tipo de compulsividade. E num relacionamento fixado, é o próprio relacionamento que é objeto de vício. E presume a divisão de papéis. E aí essa divisão de papéis, ela vem lá dessas formações imaginárias. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, que foi estabelecido socialmente, por laços históricos sociais que foram se construindo no decorrer do tempo. Então, é muito comum, em casos de violência contra a mulher, por exemplo, as pessoas falarem, né? Ah, apanhou porque aceitou apanhar, como vocês vão ver mais para frente nos slides, né? Então, essa mulher apanhou porque por que ela não saiu da relação? Por que ela não deixou? Por que ela não denunciou? Se desconsidera todo um vínculo afetivo que se estabelece ali, né? Que se fundamenta numa violência. E essa violência que precisa ser retirada, né? É o que a Safiotti aborda no livro Gênero, Patriarcado e Violência, por exemplo. Então, nenhum dos participantes, aí nesse caso, um relacionamento fixado, é um viciado, mas ambos são dependentes de um elo, que é uma questão de obrigação de rotina, ou é realmente destrutivo para partes interessadas, que é outro elemento aí da rotina, que acontece muito em casos de violência contra a mulher. É a rotinização. Então, é uma rotina que se estabelece aí nesse relacionamento fixado e que vai gerar depois um caso de violência. Por exemplo, essa rotina, né? Pode passar. Então, como eu falei para vocês, há uma organização social de gênero, né? Uma construção histórica dos gêneros,
Então, qual é o papel que foi estabelecido para homens e o papel para as mulheres? Lembrando também que a violência de gênero ela pode acontecer entre casais homoafetivos, né? Justamente pelo estabelecimento desses papéis também de gênero que vem se construindo. Não, então, como é um relacionamento em que tem 2 homens ou 2 mulheres, mas como é que essas relações, essas formações imaginárias se estabelecem ali, que faz com que a violência aconteça naquele caso, naquela relação, por exemplo, né? Então, segundo Safiotti, o gênero também ele é estruturante da sociedade, do mesmo modo que a classe social e a raça ou etnia. Então, esse gênero que é estruturante da sociedade se estrutura pelas instituições que a gente tem, pela história, que chega pela gente para a gente pela ideologia, que vai se materializar na língua. Então, quando a gente tem, por exemplo, nesse caso do crioulo, né, em que ele está falando sobre uma situação e se diz que se tivesse pelo menos 10% da habilidade do Fred Mercury, ele estava muito feliz, e o outro que está numa determinada outra posição sujeito, pensa de uma maneira completamente diferente. Então, aí a gente não está falando em análise do discurso, né, que é nosso foco aqui também, a gente não fala de lugar, né, qual é o lugar, mas sim qual é a posição que esses sujeitos ocupam, porque você tem uma pessoa negra ali que assume uma outra posição, né, e aí você fica, como é que pode? Você pode ter dentro de uma relação conjugal, por exemplo, a mulher que assume uma outra posição sujeito em relação a esse homem. E aí pode vir a praticar uma violência também, que é o que a autora destaca também, né? Então, a gente tem essas relações aí que são bem complexas, né? Então, a desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama das relações sociais. Nas relações entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero ela não é dada, mas pode ser construída e o é com frequência. E essa construção, como eu falei para vocês, se dá pela história, né? Se dá pelas essas relações que foram construídas historicamente, que hoje faz com que até mesmo os nossos alunos em sala de aula reproduzam muito desses discursos. E aí a gente precisa refletir em sala de aula, que é o local para a gente dialogar. Pode passar. E aí as relações violentas devem ser trabalhadas no sentido de se tornarem igualitárias, democráticas na presença, portanto, ainda que contida, autorreprimida das antigas. As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar. E é por esta razão que não se acredita numa mudança radical numa relação violenta quando se trabalha exclusivamente com a vítima. E aí, esse é um outro ponto que eu venho trabalhando na minha pesquisa, né? Quando se fala de violência contra a mulher, e aí se destina a campanha para homens e se destina a uma campanha para mulheres, são outros efeitos de sentido, né? Então, para a vítima, é sempre aquela imagem da mulher com a mão na boca e com o olho roxo ou alguma coisa assim. Já isso para a vítima, no caso, né? Que foi que sofreu a violência aí nesse caso. E o homem que é o agressor é sempre aquele discurso de precisamos trabalhar a igualdade, precisamos igualdade de gênero, precisamos incentivar os homens à promoção da igualdade, como vocês vão ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Então, aí vocês têm a campanha do ONU Mulheres, né? Então, Eles por Elas é uma campanha do ONU Mulheres para incentivar, e aí esse é o que está na descrição deles, lá nas redes sociais, que é um esforço global para envolver homens. Essa página ela tem mais de 51 mil curtidas e 52 mil seguidores. E aí, aqui no lado da imagem, vocês têm um homem na montanha, 4 homens numa montanha rindo, né? E aí o que aparece é o Eles por Elas incentivam os homens a um compromisso ativo com a promoção da igualdade de gênero, inspirando também outros homens e fazendo com que esse debate sobre igualdade se torne presente em todo mundo. E no comentário, na postagem, do lado, aparece isso aqui, ó, os homens precisam fazer a sua parte. Converse com seus colegas, evite linguagem sexista e violenta. Mostre a importância de que mulheres e meninas sejam respeitadas em seus direitos humanos.
Então, aqui, o que aparece muito é isso, né? Promoção da igualdade, debate sobre igualdade e esse compromisso ativo. Essa publicação, ela teve 9 reações, né? E a gente tem 7 likes e 2 amei. E ela foi publicada em 2021. E teve 5 compartilhamentos. Isso, para a gente que trabalha com digital, que é uma outra frente do trabalho também, para a gente significa muito. Então, uma publicação dessa, que tem 9 reações, numa página que tem mais de 52 mil seguidores, e só teve 5 compartilhamentos. Né? O que não está sendo dito aí, que também está significando nessas reações, nesses likes, né? Nesses 4 caras numa montanha. Essa página é destinada para envolver homens no combate à violência, né, contra a mulher. Mas na campanha do ONU Mulheres, vocês não estão vendo nenhum elemento que direcione para abordar o tema violência especificamente, né? Tem da igualdade de gênero, igualdade em todo mundo, mas a violência mesmo não aparece. Pode passar. E aí vocês têm no próximo slide, não sei se é possível ver, né, porque ficou bem pequeno, né? Isso daí é da hashtag violência contra a mulher. Então, aqui na esquerda, né, na primeira post aqui, ó, tem assim, pois é, protegeu a primeira vez, aí vem a segunda vez e a terceira vez, aí agora faz isso, minha filha, você protegeu, agora está aí nas redes sociais, não é lugar para isso não, existe delegacia para isso, enquanto a justiça, você está certa, porque eu sofri 16 anos na mão do meu ex, sempre denunciei, tinha provas, mas a família e a amiga amiga de prefeitos, vereadores, deputados. Ele sempre se safou, até o dia que eu tomei coragem e saí fora, e por conta disso, quase que me custa a vida, mas graças a Deus estou aqui para contar minha história. Outras mulheres não tiveram a sorte que eu tive, então o erro tem nós mesmos que achamos que a pessoa muda e nunca muda. Isso aqui foi de uma hashtag que circulou na internet, hashtag Justiça por Acácia. Ela era uma blogueira, né, que tinha mais de 1 milhão de seguidores, e aí ela sofreu uma violência, ela foi na internet, tornou esse caso público, né, e dentro dessa hashtag tinha violência contra a mulher. E aí a hashtag ela trabalha muito com isso, essa ideia de juntar tudo, né? E aí o que apareceu foi isso, né? Do outro, nessa mesma postagem, aparece assim, falta de ética, assuntos que não convêm a nós. Se você foi agredida 1, 2, 3 vezes, e por que não denunciou logo na primeira? Por que não deixou ele na primeira em que foi agredida? Nós estamos em outro século, nada segura ninguém. Acha é bom que esperou ele bater pela segunda vez. Então, assim, a culpa nesse caso, né, e aí a culpa que circula muito nessa hashtag violência contra a mulher é sempre de dizer que a culpa é da mulher, que a mulher devia ter controlado esse comportamento violento do homem, né? E aí, se vocês forem relacionar com o que foi dito anteriormente, aquela postagem, né, do Eles por Elas, do ONU Mulheres, já é uma outra coisa. Então, quando a gente trata de violência, né, relação conjugal, violência, nesse estabelecimento de violência, o que circula para homens, que é destinado para homens é uma coisa, e para mulheres são outras, né? O julgamento do comportamento violento se dá de formas muito diferentes, e é isso que a gente precisa refletir em termos de violência de gênero. Pode passar? E aqui tem os livros que eu usei, né? O da Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência, O Homem Subjugado, O Dilema das Masculinidades no Mundo Contemporâneo e A Transformação da Intimidade, do Giddens. Tá? Então, esses são os livros que eu usei para fazer essa breve explanação aí para vocês. É isso, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Marcondes, uma bela apresentação também, boas análises, né? Muito obrigado. E agora, continuando com esse tema de violência contra a mulher, Nádia Santos. Boa noite a todos e a todas. Eu vou dar continuidade a essa discussão sobre violência contra as mulheres. Marcondes trouxe um pouquinho uma reflexão sobre a teoria, né, a teorização, do que vem se discutindo
no mundo acadêmico, os pesquisadores têm discutido e apontado sobre a violência contra as mulheres, e um pouco do digital, né? O que é que os sentidos que circulam no digital sobre violência contra as mulheres. E agora eu me proponho a gente refletir um pouco sobre as violências contra as mulheres e como esses sentidos de violência eles aparecem na legislação brasileira. Pensando que o direito, a partir das questões sociais, é que o direito normatiza, né, as leis. Então, primeiro eu trago o que a ONU Mulheres define como violência contra mulheres, né? Qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais e mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada. Essa é a definição da ONU Mulheres, e a partir nós temos as legislações. Mas é interessante pensar como trabalhar essas questões em sala de aula, com os nossos alunos, os sentidos de violência, o que é violência contra as mulheres, porque em muitas situações, muitas pessoas só consideram a violência contra as mulheres a agressão física, né? Mas o que é violência? O que é que a legislação aponta como violência? A partir do que a ONU Mulheres propõe, né? A questão da violência física, sexual, a violência mental contra as mulheres, que é a questão psicológica, as ameaças, né? Tem a questão patrimonial, que vem sendo apontada também na Lei Maria da Penha, que eu vou trazer mais um pouco à frente. Então, assim, quais sentidos quais sentidos de violência aparecem aí que precisam ser debatidos em sala de aula, porque muitas vezes, quando pensar a violência contra as mulheres, pensa a questão da violência física, e não é só isso, né? A violência contra as mulheres não se restringe à violência física. E aí, pode passar, por favor, Clara. Eu trago aqui uma reflexão a partir da Base Nacional Comum Curricular, que ele traz uma mudança significativa quando pensa os campos de atuação, né? Que são as áreas de uso da linguagem nas diversas situações cotidianas. E aí, a gente pode pensar a questão. Ele propõe, né, os campos de atuação jornalístico, midiático, campos de atuação na vida pública, campos de atuação da práticas de estudo e pesquisa e campos de atuação artístico-literário. A gente vai se ater à questão da campo de atuação na vida pública, que é a partir desse campo de atuação que a gente pode discutir os gêneros, a legislação, as normativas brasileiras. E aqui eu estou me restringindo à questão das normativas que estão relacionadas à violência, né, de gênero, mas qualquer normativa, né, a gente pode estar discutindo a partir do que a BNCC propõe como campos de atuação. Pode passar. E aí, o campo de atuação da vida pública, aí vem essa definição da BNCC, que envolve o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para questionamentos, reclamações de direitos e denúncias de respeitos e legislações e regulamentações e a direitos de discussão de propostas e programas de interesse público no contexto de agremiações, coletivos, movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da comunidade e da sociedade. Então, é levar esses alunos a refletir a violência contra as mulheres a partir dos sentidos de violência que significam na legislação, né? E aí esse campo de atuação pode contribuir para trabalhar a questão da cidadania, a coletividade, a pensar essa formação crítica e reflexiva e formação de cidadãos atuantes e menos agressivos, né, de modo geral. Porque a gente está pensando a questão da violência contra as mulheres, que dentre as violências de gênero, eu penso que é aqui que ainda mais se discute, mas nós temos outros tipos de violências de gênero que precisam ser debatidos e discutidos e que vão ser falados pelos colegas mais aí à frente também. Mesmo que tenha muita violência, não é ruim estar discutindo, debatendo, mas a gente tem outras violências também, né, que é importante essa reflexão. Então, pode passar, por favor. E aí eu trago a Lei Maria da Penha, que é a lei que foi aprovada em 2016, né, e que traz a seguinte definição para a violência contra as mulheres. Configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. E é interessante a gente trazer essa lei, essa definição para os nossos alunos,
e pensando essa reflexão, né? O que é violência doméstica, o que é violência familiar, né? Pensar essa reflexão, porque há essa diferença na lei, né? E pensar essa questão que configura qualquer ação, omissão baseada no gênero, essa reflexão de gênero, mais à frente a gente vai ver que a lei do feminicídio não menciona gênero, menciona sexo, e a gente pensar os reflexos, né, do uso do termo gênero e do uso do termo sexo, né, na legislação, o que isso pode... Quais os prejuízos, né, que a gente pode pensar para um determinado grupo de mulheres quando se usa o termo sexo e não gênero, né, e pensar essa questão que cause morte, né, a violência que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, e pensar que o sexual aí não se restringe apenas à penetração, né, porque às vezes quando pensa em violência sexual, isso no ato em si do sexo, mas violência sexual não se restringe apenas ao ato sexual em si. Temos a violência psicológica, e é interessante porque violência moral e patrimonial, muitos alunos, eles presenciam essas questões todos os dias no seu ambiente familiar e doméstico, mas já naturalizou de tal forma que a violência moral, psicológica e patrimonial, muitas vezes nem é visto como violência, né, na nossa sociedade brasileira. Então, é importante que a gente venha trazendo esse sentido de violência que aparece na nossa legislação, para que esses alunos tenham esse conhecimento, essa reflexão também, pensar, né, e se tornar cidadãos mais atuantes também, levar esse debate para a sala de aula. Pode passar. E aí nós temos aí o que é violência no âmbito familiar, o que é violência no âmbito doméstico, né, no âmbito familiar, da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Interessante que no âmbito doméstico são as pessoas que estão naquele espaço, e não necessariamente tem que ter um vínculo sanguíneo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que trabalha como secretária dentro daquele espaço, ela é violentada por qualquer um daquele ambiente, daquele espaço, então isso configura uma violência doméstica e está amparada pela Lei Maria da Penha. E aí nós temos no âmbito da família, compreendido como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou afinidades ou com vontade expressa. Então, tem essa relação de consanguínea também. E é importante lembrar que, por se tratar de violência doméstica familiar, não necessariamente quer dizer que a agressão, seja física ou moral, tem que ter acontecido para ser amparado pela lei dentro do espaço, né, dentro do espaço doméstico, mas essa relação, né, entre as pessoas que configura violência doméstica ou familiar. E isso eu acho que é muito importante estar debatendo com os nossos alunos. E tem o terceiro ponto, que é em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação ou não, se está morando, se não está morando, isso independe, se está morando, porque é o que a gente ouve em muitos casos de relacionamentos que terminam e o agressor não aceita, né, o fim do relacionamento e comete, ou no trabalho, ou em qualquer outro espaço ali, vai e comete o crime contra a mulher, o feminicídio principalmente, né. Pode passar, por favor, Juan. Aí nós temos a lei do feminicídio, que foi aprovado em 2015, na época, né, então, o presidente Dilma Rousseff, que define feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que é o que eu pontuei anteriormente, né, que aí traz a definição, né, da condição do sexo feminino, e aí tem muitas lacunas na legislação, e a gente pode trazer essas questões para a sala de aula também, para fazer essa reflexão, não é porque é uma lei que não tem falhas, a lei tem muitas falhas, para que esses alunos tenham essa consciência também. Não é porque é normativa que é perfeita, né? Então, o aluno precisa refletir isso. E uma questão interessante, quando a gente pensa a lei do feminicídio, nós temos a definição, feminicídio, 2 pontos, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí, para a gente compreender o que é feminicídio, é alguma coisa que acontece contra a mulher, né? Mas para a gente entender o sentido aí, a gente tem que ter esse conhecimento das condições de produção, né? Todo o contexto, porque aí está uma elipse aí, não tem uma especificação que o feminicídio é o assassinato, o homicídio, né, o termo mais jurídico utilizado para assassinato, homicídio, não tem feminicídio contra a mulher por razões
da condição do sexo feminino. E aí a gente pode levar esse debate para a sala de aula, né? Que condições, que memória essas questões podem trazer? Por que não especificar que é um assassinato contra a mulher? E aí a gente pode trazer outra questão também. Por que não usou-se o termo gênero e não sexo? Já que gênero abarca, né, uma maior quantidade de mulheres, pensando dessa forma. E aí, em seguida, nós temos pensar a questão das condições de produção e como da memória discursiva, pensar essa questão também pensando na teoria que a gente trabalha na análise do discurso, pensar esse segundo ponto, que é considera-se razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição do ser mulher, né? Tem essa relação da Lei Maria da Penha com a Lei do Feminicídio, porque a Lei do Feminicídio ela foi criada, né, a partir da Lei Maria da Penha, e essa condição envolve violência doméstica e familiar, está relacionada com a definição de violência que temos lá na Lei Maria da Penha. E é densa a Lei Maria da Penha, é densa, mas tem uma cartilha, eu vou ver se eu consigo uma cópia e colocar lá, muito interessante, que foi organizada por uma comissão do Senado, que traz assim de forma bem didática, né, a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, que dá para se trabalhar em todas as séries, assim, tanto das séries finais do ensino fundamental, tanto do ensino médio. Porque a gente diz, são questões que estão, digamos assim, altas, é a questão da violência. Mas como esse sentido circula na sociedade, como a normalização brasileira, eles são apresentados. É importante que os nossos alunos, que a sociedade como um todo, tenha esse conhecimento, até porque quando a gente para discutir, enquanto professora de educação básica, eu já parei muitas vezes para discutir violência de gênero contra as mulheres e ouvir, porque não tem a lei João da Penha, né? Eu não sei quem é da educação, você não já ouviu isso, né? Então, porque acha assim, que é uma desigualdade ter a lei Maria da Penha, muitos alunos, e não ter a lei João da Penha. Então, aí explicar o que o Marconi trouxe, né, que a Safiotti traz, existe toda uma relação de poder, né, não é só... Tem a questão física, né, relação de poder física, mas também tem a relação de poder estrutural, que faz com que a mulher seja mais vítima de violência de gênero do que os homens, né, então... É interessante levar essas reflexões para a sala de aula e pensando que, se tem a lei, é porque é uma normatização do que existe na nossa sociedade, né? A lei normatiza o que está na sociedade, circulando na sociedade, precisa ter essa normatização. Pode passar, por favor. E aí eu trago também, eu discuto violência de gênero e trabalho com o protocolo do feminicídio da Bahia, que é uma lei, uma normativa recente, mas que foi construída a partir de um acordo latino-americano, né, entre países da América Latina, e que o Brasil foi escolhido como país piloto para a implementação desse protocolo, e a Bahia, ela se ofereceu, porque alguns estados brasileiros foram selecionados como um estado piloto dentro do Brasil, mas a Bahia se predispôs a criar um protocolo do feminicídio da Bahia. A gente começa a reflexão pelo nome, né, pela nomeação, protocolo do feminicídio da Bahia, para a gente refletir, né, porque essa determinação, protocolo do feminicídio da Bahia, não protocolo do feminicídio na Bahia, né? E aí, pensando na questão da teoria, pensar as condições de produção, a especificidade as características do feminicídio na Bahia. A gente pode já trazer essas reflexões para os nossos alunos a partir do título, né, do título do documento, e já gera toda uma discussão, né, de raça, classe e tudo mais. E aí tem outra questão também, que eu não trouxe os recortes do documento, né, latino-americano, nem da diretriz nacional, mas é interessante porque esse documento, ele foi pensado, né, o protocolo latino-americano, pensado com ações, com diretrizes, para que fossem utilizadas após a morte, né, são ações que devem ser utilizadas quando tiver ocorrido um feminicídio. Mas aí a Bahia, quando fala, né, sobre o objetivo, tá, ele diz que inclui o aspecto prevenção aos crimes de feminicídio. Então, o protocolo do feminicídio da Bahia, ele se propõe a não só
julgar, investigar e julgar os crimes, mas se propõe a prevenir possíveis casos de feminicídios. E aí é essa questão que é o meu foco da pesquisa, o que está significando prevenção à violência contra as mulheres dentro do protocolo de feminicídio da Bahia. E é isso, é só uma reflexão mesmo para a gente pensar um pouco sobre as questões de violência a partir da legislação. Tem muito mais, né? Hoje tem outras leis normativas, mas assim, as principais hoje que nós temos no nosso país é a Lei Maria da Penha e a Lei do feminicídio. Obrigada. E estamos à disposição para mais discussões no final, né, no debate. Obrigado, Nádia. Bonita pesquisa também, né? Também com boas análises. Nós vimos sugestões, né, de trabalho com vídeos curtos, né, com o Rogério, com hashtags, com páginas de internet, com Marcondes, né? Agora com leis normativas, com a Nádia, né? Eu vou falar brevemente sobre violência entre homens, né? Colocando também no campo da violência de gênero, reflexões e enfrentamentos. Pode passar, Clarinha. E aí compreendemos masculinidades como posições de sujeito, né? Conforme o Marcondes tinha falado, né? A gente trabalha com posições, né? Marcadas pela ideologia do que é ser masculino, né? E que não é só a ideologia também, várias ideologias, né? Podem construir esse sentido do que é ser masculino. Ou seja, inscrições de indivíduos na linguagem regidas por relações simbólicas imaginárias referentes ao que é ser homem, né? Simbólico porque está na língua, né? Homem, mulher, você tem aí duas palavras, né? Dois signos, tentando construir coisas diferentes, e o imaginário recheando isso aí, né? O que é que a gente pensa quando diz homem, o que é que a gente pensa quando diz mulher, dependendo da cultura, do contexto histórico, do contexto situacional. Essas posições do masculino são predominantes e assumidas por homens, né, ou quem se coloca no lugar de homem, mas também podem ser assumidas por mulheres, né, atravessadas aí por relações imaginárias, né, tem a ver com machismo, a gente dizer que a mulher é masculina, masculinizada, né. Então, masculinidade tem a ver com produção de sentido, com linguagem, com história, né. Próximo slide. Problemas de masculinidades. Isso aqui eu abordo na minha tese de doutorado, defendi em 2015, chamada Historicização e Institucionalização das Masculinidades no Brasil. É um pouco da história de como essa discussão sobre masculinidade chega no Brasil, tentando pluralizar, dizer que as masculinidades são múltiplas, né? Mas esses estudos, quando apontam problemas de masculinidade, quando estão a abordar problemas de construções masculinas, o discurso das masculinidades costuma concentrar-se em três áreas, né, em três aspectos. Um, que é o recorrente na questão da violência, a violência muito ligada à questão da masculinidade, principalmente a violência física, né? Ao considerar práticas masculinas violentas. Um outro campo, quando considera problemáticas relacionadas ao masculino, é o campo da saúde, ao considerar que o homem tem menos cuidado com o corpo, menos cuidado com a saúde, se formos além, menor cuidado com a própria vida também, né? Se coloca mais em risco. E essa relação do homem com o poder, né? Considerando que o que se chamou de masculinidade hegemônica, né? Homens assumindo lugares de poder, e por conta disso, em relação ao diferente, inferiorizando, estigmatizando, e aí entra mulheres, comunidade LGBT, não é? Uma construção perversa até, né? Para valorizar a sua posição, inferioriza o outro, diferente, né? Então, são três grandes áreas, né, ligadas ao que os estudos chamam de problemas da construção do masculino. Próximo slide. Aqui eu trago dados de 2020, que faz referência
a mortes violentas indeterminadas. Então, aqui nós temos, por exemplo, do Atlas da Violência de 2020, nós temos, por exemplo, homicídios de mulheres, né? Em 2018, 4.519. Homicídio de homens, em 2018. Vamos pegar só os dados de homicídios, né? 53.306. É número assustador, né? De homens mortos. Aqui são de homens mortos, né? E, na grande maioria dos casos, os homens são também os agressores, né? Em 2019, nós temos homicídios, 3.737, homens, 41.692. E tem outros dados aqui de violência que é ligado a acidente, suicídio e tudo mais, mas estamos pegando só os dados de homicídio. Então, são números assustadores, né, de violência praticada por homem e sofrida pelo homem também, né? O número de homicídio é muito grande. Quando a gente vai especificar isso, né? Quando a gente vai para as variáveis que o Atlas traz, homens não negros, daqueles 53 mil homicídios, você tem 12.729 de homens não negros, que são brancos, indígenas e amarelos. Quando a gente pega o grupo de homens negros, você tem 43.890. Então, está muito ligado à questão racial e à questão de classe também, né? A questão de gênero, a violência em relação aos homens, a violência sofrida por homens, né? Está ligada à questão racial e à questão de classe. Você tem 43.890 casos de homicídios, né? Em 2019, o número baixa um pouco, mas é muito alto também, né? Número de homicídios em homens negros, 34.466. E de homens não negros, 10.217. Então, são números assustadores. Próximo slide. E os jovens são vítimas potenciais dessa violência, né? É um fato global que homens adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, e aí são homens em idade escolar, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? São os que mais apresentam risco de serem vítimas de homicídios. Contudo, conforme se conclui no relatório sobre os homicídios em todo o planeta realizado pela UNODC, em 2019, pesa para essa situação mundial o contexto do continente americano, onde os fatores estruturais que causam a mortalidade violenta são os conflitos frutos da ação do crime organizado e das mortes decorrentes do uso da arma de fogo. No Brasil, a violência é a principal causa de morte dos jovens, principalmente homens. Em 2019, de cada 100 jovens entre 15 e 19 anos, pessoas que podem estar no ensino médio, né, que estão no ensino médio, se não desistiram da escola, se não abandonaram a escola, que morreram no país por qualquer causa, 39 foram vítimas da violência letal. Entre aqueles que possuíam de 20 a 24, foram 28 vítimas de homicídio a cada 100 óbitos. Entre aqueles de 25 a 29, foram 31 óbitos. Dos 45 mil homicídios ocorridos no Brasil em 2019, mais da metade vitimaram jovens entre 15 e 29 anos. Mais da metade dos homicídios vitimaram jovens entre 15 e 29 anos. São 23.327 jovens que tiveram suas vidas ceifadas prematuramente, em uma média de 64 jovens assassinados por dia no país. Então, é um cenário preocupante, são números alarmantes, não é? É um genocídio mesmo, né? Contra a juventude negra. Próximo slide. E a gente pensando em como refletir sobre isso e como enfrentar essa problemática, né? E aí eu coloco 4 questões. A educação, papel da universidade na produção de ciência, na pesquisa, né, na divulgação desses resultados, né? Mas não só
o papel da universidade, também do ensino básico, na sala de aula, na elaboração de currículos, de material didático, né? Que reflita sobre essa construção do masculino, que reflita sobre esse contexto violento. Então, acho que a educação pode desempenhar um papel importante nessa questão do enfrentamento à violência entre homens, né? Eu tenho uma crítica à universidade, eu acho que ela peca em relação à questão da extensão, de ouvir a comunidade, dialogar com a comunidade, não é? De aprender com a comunidade para tentar, com suas pesquisas, buscar solucionar problemas, não é? Buscando melhorias na própria educação básica. Essa é uma crítica que eu faço em relação à extensão. Uma outra frente de reflexão são as políticas públicas e de ação também, né? De reflexão e de ação, né? Políticas públicas sobre questões problemáticas que a gente identifica na sociedade. Em relação às masculinidades, existem, por exemplo, grupos de reflexão de homens, né? O setor público, secretarias de saúde fazem reflexões sobre o cuidado com o próprio corpo. O Ministério Público faz grupos de reflexão de homens que cometeram crimes, né, refletindo sobre essa construção masculina, violenta. Então, políticas públicas é um outro campo de enfrentamento a essa questão. Leis, né, como Nádia está trazendo, é preciso a aplicação da lei para que a impunidade não se torne recorrente, não é? E uma crítica cultural. E aqui eu destaco essa questão da crítica cultural para a cultura de massa, para as artes, né? Para o que é pop, sobre essa construção do masculino, não é? Como o masculino é construído no cinema, na música e em todas as manifestações artísticas, né? Eu acho que uma crítica cultural é importante para nós pensarmos outras possibilidades também de construção do masculino, né? E que isso pode estar na escola, refletindo sobre canções, sobre cinema, sobre séries, não é? Refletindo criticamente. Próximo slide. Aqui são alguns conceitos que o professor pode levar em conta para pensar essa questão da violência entre os homens, né? Um deles que eu trago é a questão da masculinidade hegemônica e da masculinidade subalterna. Essa masculinidade hegemônica é o modelo de masculinidade colocado para a sociedade. Normalmente, esse modelo é fruto da colonização, é o homem branco, e aí inferioriza o que é diferente, é o homem heterossexual, que aí também cria o sentido de inferiorizar o que é diferente, né? É um homem de classe social alta, então é um modelo que quase ninguém alcança, né? E que inferioriza o diferente. É algo para a gente... são conceitos para a gente pensar a realidade, né? Da construção do masculino. Tem um conceito de masculinidade tóxica também. Algumas pessoas, quando ouvem esse termo masculinidade tóxica, estão entendendo que as pessoas estão dizendo que a masculinidade é tóxica, e não se trata disso. Esse conceito está dizendo que existe algo do masculino que é tóxico, né? Que existe um tipo de masculinidade que é tóxica, mas não dizendo que o homem é tóxico, que ser masculino é tóxico, não tem nada a ver. Está dizendo que há construções do masculino que são tóxicas, que são todas essas construções que, de alguma forma, agride o outro, não é? Ou agride a si mesmo, não é? E eu trago também, num texto que eu escrevi sobre masculinidades estigmatizadas no livro didático, a noção de masculinidade padrão, de prestígio e estigmatizada. Eu faço essa distinção porque, pensando a masculinidade padrão como um modelo inalcançável mesmo, né? Que o homem bonito, branco, rico, hétero, né? É um ideal, né? Mas
baseado neste ideal, em algumas características desse ideal, nós temos masculinidade de prestígio. Então, o homem hétero, ele tem prestígio, mesmo ele sendo pobre, né? O homem negro, ele tem prestígio pela heterossexualidade. Então, você pega traços desse padrão, dessa idealização, e você tem masculinidade de prestígio, considerando sempre contextos de produção, não é? Em determinados contextos tem prestígio, e tem masculinidades que são estigmatizadas na grande maioria dos contextos, porque tem o estigma, o peso das, né? Como homens gays, por exemplo, né? Toda a comunidade LGBT. Então, aqui são alguns conceitos e metodologias para a gente pensar a construção do masculino no nosso letramento profissional. Próximo slide, acho que aqui eu encerro. E é isso. E agora eu chamo Luciana para falar um pouco sobre violência contra a comunidade LGBT. Oi, gente, boa noite, né, a todas as pessoas presentes. Eu vou pedir desculpa porque eu realmente não vou conseguir abrir a câmera, né, mas vou estar compartilhando com vocês o material que foi produzido, né, pensando em como nós poderíamos abordar o tema relacionado à violência contra pessoas LGBTQIAPN+, em uma aula de língua portuguesa. Só um instante. Deixa eu só voltar aqui. Bom, quando a gente pensa nas temáticas, né, que foram aqui discutidas, e a gente pensa por que a gente deveria tratar também da violência contra pessoas LGBTQIAPN+. Talvez essa seja uma resposta que nós tenhamos, mas talvez ainda seja necessário justificar para outras pessoas por que essa temática também deve ser parte de uma aula, né? E no caso de uma aula de língua estrangeira ou de língua portuguesa, né? E aí, para mim, a melhor resposta sempre é a resposta de Freire, né? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, quando eu vou para uma sala de aula e eu levo essa temática e eu faço as pessoas, estudantes, refletirem sobre esse tipo de violência, eu dou visibilidade a uma violência que muitas vezes é invisibilizada por uma sociedade. Então, quando eu permito que as pessoas estudantes com quem eu tenho contato, elas reflitam sobre esse tema, eu transformo pessoas, e essas pessoas, né? Eu faço com que a educação transforme essas pessoas, e essas pessoas vão transformar a sociedade. Então, eu queria iniciar também dizendo que, segundo o Observatório de Mortes e Violências, né, LGBTQIAPN+, no Brasil, foram denunciadas 273 mortes e violências de pessoas LGBTs em 2022. E essa também seria uma justificativa bastante importante para que a gente pudesse pensar, né, na importância, na relevância dessa temática. Porque, diferente da morte de um empresário, da morte de uma pessoa branca, da morte de uma pessoa de classe alta, né? Essas violências que às vezes acabam culminando na morte, inclusive, principalmente, né, de mulheres trans e travestis, elas acabam não sendo nem notícia. E aí a gente vê, né, o quanto realmente essa reflexão ela é necessária. Falei para vocês sobre a questão do número de mortes, né? Dessas mortes, 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas. A gente sabe que quando a gente pensa no número de 273 mortes de pessoas LGBTQIAPN+, a gente tem uma subnotificação. Então, mesmo com essa subnotificação, esse número é bastante alto, é alarmante, né? É uma estimativa de uma morte a cada 36 horas.
E quando a gente inclui, né, os 30 suicídios, a gente entende nessa discussão, né, em que a gente trata dessa violência contra essa minoria, justamente que as pessoas LGBTQIAPN+, têm sido suicidadas por uma sociedade que não está aberta, né, onde a maioria das pessoas, infelizmente ainda a maioria das pessoas, não está aberta para o respeito a diferentes identidades de gênero e formas de amor. Dessas mortes, né, dessas 200, recuperar o número aqui, 273 mortes, 159, ou seja, 58,24% de pessoas travestis e mulheres trans, 96, que representa 35,16% de homens gays, 8, 2,93% lésbicas, 8, 2,93% também homens trans e pessoa trans masculina, uma de uma pessoa não binária e outros segmentos. A gente tem uma também, e esse número 1 representa 0,37%. Então, esse é o quadro. E quando eu penso nesse quadro, eu tenho que pensar que essa violência, né, explicitamente, né, ela tem atingido mais pessoas, né, travestis e mulheres trans. E aí a atividade que a gente traz, né, como proposta, trata justamente desse recorte dentro da sigla LGBTQIAPN+. Mas a gente precisa, né, antes de fazer a atividade, retomar um pouquinho, né, do que já foi discutido na outra aula, que seria o significado dessa sigla, e essa sigla é grande, sim, e tem um mais, né, que indica que existem outras identidades de gênero, outras orientações sexuais que não estão aqui contempladas, mas das que estão contempladas nessa sigla, nós temos lésbicas, gays, pessoas bis, trans, queer, que o que significa tanto queer quanto questionando, pessoas intersexo, assexuais, aromânticas e agênero, pessoas pansexuais, pessoas não binárias, e como eu falei para vocês, né, essa sigla mais, ela reflete que existem outras identidades e outras orientações não contempladas. Quando a gente pensa, né, e a gente pode fazer essa reflexão, ou antes ou depois da atividade, a gente sempre lembrar que a gente vive em uma sociedade ainda cis-heteronormativa. Então, tudo o que fuja ao que está proposto, né, por essa sociedade cis-heteronormativa, seja a identidade de gênero, ou seja a forma de amor, vai ser vista com estranhamento. E aí esse estranhamento, ele vai desde uma discriminação e um preconceito, lembrando que a discriminação e o preconceito são formas de violência, até a violência física e até o assassinato de pessoas que não estão dentro dessa forma proposta pela sociedade cis-heteronormativa. Quando a gente pensa em identidades não cisgêneras, né, lembrando que cisgênera é a pessoa que se identifica com o sexo que foi atribuído ao nascer, e esse sexo atribuído ao nascer, ele é pautado nos órgãos genitais dessa pessoa. Então, quando essa pessoa ela se identifica com esse sexo que foi atribuído ao nascer, sexo esse pautado em seus órgãos genitais, ela é uma pessoa cisgênera. Quando ela não se identifica com esse sexo ou gênero atribuído ao nascer pautado em seus órgãos genitais, ela é uma pessoa não cisgênera ou uma pessoa transgênera, né? E aí a gente vai usar esse termo corpos dissidentes. E esses corpos dissidentes são os corpos que são vítimas de violência. Esse termo se refere a corpos que desafiam as normas tradicionais de gênero, sexualidade, identidade e ou expressão de gênero. Esses corpos não se conformam com as expectativas ou categorizações tradicionais que a sociedade impõe. Então, quando a gente pensa, né, em uma pessoa trans, em uma pessoa travesti, né, em uma pessoa transmasculina ou transfeminina ou não binária, a gente tem um corpo dissidente, né, um corpo que ele não está seguindo a padronização que é imposta. E aí, retomando, né, o que Fábio disse, existem
pessoas, né, que têm privilégios, né? E esse privilégio, a pessoa que tem um corpo dissidente, ele se afasta desse lugar de privilégio. E eu acho que nesse momento, né, nessa aula que a gente está, nesse compartilhar, né, que eu gosto mais de dizer, nesse compartilhar de aprendizados, né, que estamos fazendo, a gente pensar que esse privilégio, né, estar distante de uma violência que se dá porque uma pessoa ela tem ou um corpo dissidente ou uma orientação sexual que não segue uma norma imposta pela cis-heteronormatividade. Então, a ideia, né, eu acho que nosso país ele tem hoje, né, uma questão religiosa muito forte, e aí a gente vai vendo que essa violência ela aparece também nos discursos de alguns religiosos, né, em diferentes religiões, em que as pessoas LGBTQIAPN+, também são colocadas como as pessoas que estariam fora do que é aceitável por uma proposta, né, por uma interpretação do que seria o divino. Então, essa forma também de dizer que as pessoas LGBTQIAPN+, não são aceitáveis porque elas não estão de acordo com o que se interpreta enquanto divino, também acaba não só sendo uma violência, como gerando outras violências. Então, passando, né, para a proposta de atividade, depois dessa breve introdução, essa atividade ela foi pensada para estudantes do ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, como eu pensei, né, a atividade ela foi proposta em cima do trabalho, né, com o gênero propaganda. Então, os objetivos da atividade seriam conceituar e apresentar o gênero propaganda, propor às pessoas e estudantes o reconhecimento dos recursos utilizados nesse gênero, para que o texto, deixa eu só corrigir aqui, para que o texto alcance os seus objetivos, explorar a partir desse gênero questões relacionadas à violência contra pessoas LGBTQIAPN+, especialmente pessoas trans. Trouxe também o objetivo, né, da BNCC, que seria o EF69LP02, que seria analisar e comparar peças publicitárias variadas, cartazes, folhetos, outdoors, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingles, vídeos, de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e ou a campanha e a construção composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a esses gêneros. A proposta dessa atividade são 2 horas aula, e seria interessante que fossem 2 horas aulas seguidas, né? E os recursos necessários seriam data show e caixa de som, que eu acredito que hoje sejam recursos disponíveis na maioria das escolas. Eu sempre penso, né, que toda atividade de leitura, e a gente não pode esquecer que a atividade com vídeo também é uma atividade de leitura, ela deve ser sempre uma pré-leitura, né? Eu sempre falo que a pré-leitura ela acaba preparando as pessoas estudantes, né, as pessoas que estarão recebendo a informação desse texto acerca do seu conteúdo, né? Então, a proposta, né, foi explicar o que é uma propaganda e suas principais características, seria um momento de uma explicação sobre esse gênero, e perguntar às pessoas estudantes, né, se elas conhecem propagandas relacionadas ao combate à violência. E aí eu penso que seria bem interessante, nesse primeiro momento, caso, né, a atividade começasse dessa forma, e não como uma discussão sobre a questão da violência, né, contra pessoas LGBTQIAPN+, mas pensando que a atividade ela começaria daqui, né, que não fosse especificado o tipo de violência, até que a pessoa realmente visse o vídeo. Aí eu vou pedir gentilmente a Clara, né, para poder estar passando o vídeo, vou parar minha apresentação. Vão fazer piadinha quando eu tirar a canga, só porque eu sou gorda.
segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negro. Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina, só porque eu sou trans. Obrigada, Clara. Vou voltar a compartilhar. Eu fico bastante impactada, né, com esse vídeo, porque ele é um vídeo que ele trata de muitas violências, né? Mas essas violências, elas são apresentadas de forma gradativa, todas elas são violências. E no final a gente tem aquela questão mais impactante. Eu vou fazer a leitura novamente aqui do que aparece na propaganda, né? Para a gente pensar nos sentidos que estão sendo construídos, né? Então a gente tem uma mulher gorda que diz: vão fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda. Um homem negro que diz: o segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negro. Temos um casal de mulheres lésbicas e uma delas diz: aquela mesa vai comentar que esse beijo é absurdo só porque somos lésbicas. Nós temos uma pessoa usuária de cadeira de rodas, né? Eu estava vendo em um grupo que esse é o termo que deve ser utilizado. E ele diz: ele vai comentar que não tem o perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Temos uma mulher que diz: ele vai me interromper o tempo inteiro porque eu sou mulher. E, por fim, eu vou ser assassinada ali na esquina só porque eu sou trans. Então, percebam o impacto, né? Como eu disse, todas as falas anteriores tratam de violência, né? Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Aqui a gente tem a questão da gordofobia, racismo, lesbofobia, a questão do capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. A gente tem o sexismo e a gente cai, né, na transfobia. Então, eu penso que é muito interessante, né, se a gente refletir, volto a dizer, né, que todos são tipos de violência, mas para todas as pessoas anteriores existe a possibilidade de continuar a vida. E para a pessoa trans, a afirmação é: eu vou ser assassinada ali na esquina. Esse texto, né, essa propaganda, até por ela ser um texto curto, né, eu penso que podem ser geradas diferentes discussões e, ao mesmo tempo, essa possibilidade desse impacto e dessa conscientização. Existem violências que são sofridas por todas as pessoas, né, representadas nessa propaganda. É interessante que quando essa voz diz, né, nas outras, ele vai fazer, ele vai me interromper, é muito a questão da sociedade, o que a sociedade tem feito, quais são as questões, né, como a sociedade tem sido violenta contra as pessoas, e especificamente, né, para o caso da pessoa trans, ela vai ser assassinada. A proposta de atividade de pós-leitura, né, pedir para que as pessoas estudantes identifiquem as características da propaganda no vídeo apresentado. 2, perguntar às pessoas estudantes por que elas acreditam que somente a mulher trans menciona que será assassinada por ser trans. E apresentar dados de violência contra pessoas trans, né, e pedir para que eles montem uma propaganda que trate somente do combate à violência contra pessoas trans. Então, gente, essa foi minha contribuição. Eu espero que minha sugestão possa ter, né, contribuído de alguma forma. Esse vídeo realmente é um vídeo magnífico, é uma propaganda do governo do estado da Bahia, chamada Aqui é Bahia, Aqui é Respeito. É o tema da campanha do governo do estado, né, contra o preconceito. E depois a gente manda o link do vídeo para vocês. Muito obrigada.
Obrigado, Luciana, pela análise, pela proposta. Tanânia, são 9 horas, né? Nós temos 30 minutos. Se você puder sintetizar um pouquinho, para a gente ter pelo menos alguns minutos de conversa, de debate, né? E nós vamos consultar o grupo, já deixo aqui informado, para realizarmos uma aula apenas para conversarmos, ouvir vocês, os trabalhos que vocês fazem em sala de aula, as dificuldades, né, se as propostas que estamos apresentando estão funcionando, né, se apresentam problemas. Então, a gente vai fazer essa consulta para realizar uma aula só para isso, né, já que nós estamos na metade do nosso curso e temos apresentado muito conteúdo, reflexão, acredito que de qualidade, né, mas vamos tentar buscar esse momento, né. Ok, para não perdermos tempo, Tanânia Chaves. Olá, gente, boa noite a todas, todos. Então, Fábio, eu estava pensando aqui, como a gente tem pouco tempo, essa proposta de atividade já está no grupo. Já. Então, só vou falar sobre ela, pode ser? E apresentar um pouco do vídeo. Isso. Eu acho que vai ser melhor. Okay. Porque é o seguinte, gente, tem uma proposta sensacional que já está lá no grupo para vocês, que eu não sei se todo mundo aqui conhece. O grupo pensou numa atividade para fazer com os alunos de ensino médio, uma atividade sobre o Islã, a batalha do Islã. Não sei se todo mundo aqui conhece o que é um Islã, tá? Então, lá tem a atividade, está toda detalhada, ou seja, para fazer em 3 aulas, né? Uma atividade que, inicialmente, ela vai se dar mostrando para os alunos o que é isso e abrindo para uma discussão, uma discussão aberta, livre, enfim, né? Para que cada um fale. Depois, né, eles vão preparar os seus poemas, eu já vou mostrar para vocês o que é o Islã, e no final, então, ter essa batalha. É uma atividade que eu acho que seria belíssima, né, se o professor puder fazer isso, primeiro porque tem uma questão de reflexão ali nessa questão, a gente está pensando, né, na violência, nas violências de gênero e seus enfrentamentos. Então, tem um nível de reflexão que se pode chegar, né, com uma atividade dessa, e depois com eles preparando o seu próprio poema e apresentando isso e fazendo essa batalha que realmente é muito, muito importante. Então, eu vou apresentar para vocês, para dar tempo da gente conversar aqui, só um pouco do que é o Islã. Não sei se todo mundo conhece, né? O Islã tem muito, viu? Estava vendo, Fábio? Tem muito tem no Brasil inteiro, porém, cadê? Esse aqui. Porém, ele é muito concentrado aqui em São Paulo. Tem mais aqui em São Paulo do que em outros lugares, tá? Tá dando para ver aqui, ó, só me digam se tem som. Tem som? Tá ok. Tá? Uma competição de poesia da periferia, com rima, ritmo, política e crítica social. No Trilha de Letras de hoje, nós vamos falar dos islãs. E quem está aqui com a gente para falar desse assunto é o W. Black, bem-vindo, querido. E a Carol Dalfarra, bem-vinda. Vamos falar de islãs. Eu confesso que quando eu recebi esse tema, eu fiquei, caramba, o que é um islã? Eu não sabia. Eu imagino que também alguns espectadores em casa também não saibam. Então... Eu vou deixar esse trecho aqui para que a gente veja o que é um islã, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês comecem, por favor, explicando o que é um islã. Então, o islã é isso, é uma batalha de poesia, né? Então, é tipo uma competição em que o poeta ele tem 3 minutos para apresentar um poema autoral, né? E depois os jurados, que são escolhidos ali na hora, dão as notas, que podem ir de 0 a 10. E aí são 3 etapas. O ideal é você ter 3 poesias autorais decoradas. Você pode ler também, não tem problema nenhum. Ah, pode ler. Tem várias regras, assim, como você não pode usar um objeto cênico. Não pode. Não pode ter acompanhamento musical, né? Você faz os 3 minutos da poesia respeitando essas regras e no final você recebe uma nota de um jurado que foi escolhido ali na hora.
Né? Aí são 3 etapas. E a diferença de um slam para por exemplo, um sarau de poesia, é que o sarau de poesia não tem a competição, seria isso? Exatamente. O foco do slam é justamente essa competição das poesias faladas, né? E com a performance, etc. O sarau tem mais aquela coisa da poesia falada, o slam já valoriza também a questão da performance, o uso do corpo, entonação de voz, né? Então tem outros critérios que já são levados em consideração para o slam que assim, a ideia do sarau é levada em consideração, mas tem um a mais que é o lance da performance. Mas tem a coisa da performance, mas não pode usar objeto cênico, exatamente. Né? Então é uma performance também, de algum modo, limitada. Assim. É para explorar. É desafiador nesse sentido. É para desafiar o poeta, o artista, né? Ou a artista a usar o corpo, né? A conseguir usar o corpo, a usar a voz, a usar o olhar, a usar o estilo de fala, para poder, né, chamar as pessoas, para poder envolver as pessoas que estão ali assistindo. Porque mesmo dentro da performance, o importante é a poesia, o que você está dizendo. Né? Exatamente, a mensagem. A qualidade então, literária ou a mensagem. Ou a mensagem que você quer passar. Exatamente. A provocação. Isso. E tem uma ideia muito inerente ao slam, que é que desde a sua criação e chegada... Fábio, aqui vocês estavam falando deixa eu interromper só um pouquinho, porque me chama a atenção quando ele vai dizer assim, a qualidade literária, não sei por que razão ele põe entre comilhas, como é? Entre aspas, né? Você vê que tem uma dedução dele ali que já não vai... Por que entre aspas? Tem muita qualidade literária, né? No slam, né? Interessante. No Brasil, com a Roberta Estrela d'Alva e tudo mais, que é uma ideia de que a cada momento você vai impactar diferente algum tipo de pessoa, né? Então, não necessariamente aquela poesia que você mandou num slam vai ter o mesmo impacto no outro slam. Aqui é mais só para a gente ver aqui, o que é, né, o slam que a gente vai propor e essa tarefa que a gente está propondo aqui, essa atividade para os alunos. Então, vou passar agora para uma apresentação de um slam. Viram que é uma poesia de 3 minutos? Em geral, o slam ele é conhecido como poesia marginal. Pode ser outro tipo de poesia, pode ser uma poesia lírica falando, pode, mas em geral esses slams eles se dão nas periferias, né? Hoje até se apresentam em alguns outros lugares, mas ele começa na periferia, na periferia de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro, enfim. Então, geralmente, os temas que saem, quais são? Né? Os temas do machismo, e é interessante porque aí você vai ver muitos poetas, né? Mulheres, por exemplo, elas vão falar da vivência delas, do que incomoda elas ali, né? É a violência, é o machismo do dia a dia. Esse rapaz, por exemplo, ou muitos poetas negros, né, vão falar do quê? Do racismo, do sofrimento que é ali, quem está na favela, quem está na periferia, do seu dia a dia. Então, é uma atividade que geralmente vai fazer com que os alunos possam expressar aí tudo isso que eles vão ver, o que eles já veem da violência, o que eles vão ver na atividade com o professor, mas o que eles já veem no dia a dia deles, muitas vezes ali, né? Então, eu vou deixar de compartilhar esse aqui, mas esse vídeo, já mandou para eles, Fábio, esse vídeo? Senão a gente vai mandar depois, né? É bom mandar, boa ideia. Esse que está falando... E aí, agora eu vou compartilhar com vocês esse outro. Tem vários, gente, mas como a gente não tem tempo, eu queria mostrar esse que ele é realmente assim, para a gente ver o que é uma poesia do slam, né? Em cada esquina, tem som? Tenho medo de virar. Tem, amplia, por favor. Pois da última que virei, em cada esquina, tenho medo de virar. Pois da última que virei, eles tentaram me matar. Disse que não me amava, não me via na TV, que eu era muito trave, só queria me comer. Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou. 2 tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou. A polícia inocenta, quem arranca coração. Travesti não tá segura nem na igreja, nem no busão. É por isso que eu falo, só enxergo a maldade.
nasça com seu corpo cis e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando uma preta no altar abandonou. E falo isso porque tô cansada de ver manhã sempre sem nas outras e as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegadas. E eu me pergunto, até onde a pobreza vai ser a falta de consciência que eles têm? Vocês sabem, burguesia safada, que da hipocrisia vocês são tudo refém. Eu lembro, na noite passada, ele chegava perto de mim, ele passava a mão no meu corpo e eu dizia, Deus, que ele leve meu celular e que eu não chegue em casa um corpo morto. Pois eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braço cruzado e nunca mais a minha voz ela escutar. Mãinha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bicharte, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazendo o programa, prazer, eu sou a própria literatura. Bom. Muito bonito, né? Demais, né? Depois eu vou pedir para Clara, para o Fábio, colocar lá. Eu tinha separado um outro, que é da Mari Félix, que é uma daqui de São Paulo, que é sensacional. Ela fala muito sobre as questões femininas, né? E aí a gente coloca lá esse vídeo que está falando sobre o Islã e algumas já específicos, tá bom? Eu acho que não tem muito mais, né, Fábio? Para dar tempo de vocês falarem aqui, tá bom? Mas é isso. É uma expressão artística. E, aliás, Fábio, eu me lembrei só um comentáriozinho. Quando você falou dessa crítica... quando você destaca lá na tua participação da crítica cultural. O Islã, ele é uma coisa sensacional porque ele é uma crítica cultural, né? Ele é uma poesia, ele é uma arte que não vai ficar nesse lugar do homem. Não, o homem que faz o Islã, ele também se olha nesse lugar, ele critica o lugar masculino, né? Enfim, então, é muito interessante mesmo para a gente usar na sala de aula. Tanélia, muito obrigado, viu, pela apresentação, pelas reflexões. E como é um tema difícil, né, tratar de violência de gênero, né, de violência contra a mulher, de violência entre homens, de violência contra a comunidade LGBT. Então, a ideia do Islã, ao permitir que os alunos assumam sua própria voz, né, tanto falando, né, como voz no sentido metafórico de ter o que dizer, escrever, né? Então, aí a dimensão de até onde pode ir estar com o aluno, né? E não no texto que o professor vai escolher, né? Então, a gente achou que era uma saída interessante para pensar as questões de violência, né? Que eles pudessem falar de si mesmos, né? E da realidade que ele observa, que vive, e permitindo que sejam autores, não é? E colocando na sala de aula outros gestos de leitura, novas vozes, e agora a gente quer ouvir vocês. Sobre as propostas que apresentamos, sobre a temática também, né? Sobre a experiência na sala de aula. Digam. Na verdade, eu estou aqui encantada. Estou simplesmente encantada. E a grande coincidência, eu trabalho numa escola pública, estadual, no diurno com fundamental e à noite com o EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos. E nós fechamos exatamente a semana passada o nosso projeto de encerramento do ano letivo, do qual vai se falar sobre a violência. A violência contra a mulher, a violência das suas diversas formas. Então, assistindo a aula de hoje, eu não conseguia me dissociar da minha escola,
imaginando essa riqueza de material que eu vou poder contribuir, né, com o projeto que nós estamos a realizar. A professora Nádia, por exemplo, quando ela falou dos diversos tipos sobre a violência, né, quando nós começamos e fizemos a sensibilização do projeto, eles começaram, porque são jovens adultos, né, e senhores e senhoras, eles começaram a se identificar, né, e não sabiam exatamente que aquele tipo de violência era classificado daquela forma. Então, quando a senhora foi falando, eu me reportei à sensibilização do projeto, né? E no diurno, nós vamos trabalhar a violência já diferenciada. Nós estamos com diga não à violência, então vai ser a violência dentro e fora da escola. Mas essa riqueza dessa aula de hoje, gente, eu estou aqui encantada, eu nem sei o que dizer, porque eu estou imaginando tudo isso no meu projeto. Que bom, Rosana, a gente fica contente, né, de poder contribuir e também a gente quer esse momento de escutar, não é, como esses projetos deram certo, que vocês realizam, né? A gente vai marcar uma aula para isso, que acho que vai ser bem legal também. A Maria Marta quer falar também. Obrigado, viu, Rosana, pela fala. Maria Marta, acho que você está com o som desligado. Está com o microfone desligado, Maria Marta. Agora sim. Eu estava ficando no lugar errado, desculpa. Então, gostei bastante da aula, foi bastante esclarecedora, muita coisa. Eu dei uma até anotada que, assim, lembrei, assim, de fatos da minha vida mesmo, pessoas com quem eu convivi, ali quando foi falado sobre a violência da mulher, né? Pessoas, assim, que há 20, 30 anos atrás, até mais, tipo, a mulher não podia se separar porque, desculpa a expressão da palavra, ela era puta, né? Que o pai dela era político famoso na cidade, vamos dizer assim, senhora X, para não dar nomes, né? Ela não podia se separar porque senão ela seria taxada dessa forma, o marido era adúltero, traía, maltratava, mas tudo bem, ela tinha que suportar tudo isso, né? E depois outra que foi obrigada a casar porque não podia desmanchar noivado, porque da mesma forma seria mal vista, né? A pessoa até chegou a tentar suicídio porque ela não queria casar com a pessoa, mas começou o namoro, mesmo uma pessoa sendo agressiva, tem que aceitar, porque a nossa cultura hoje evoluiu bastante, graças a Deus, mas ainda existe, né? Tem um fato de uma jovem que um tempo atrás, a primeira coisa que o agressor faz muitas vezes se valer de uma situação que a vítima está assim, fragilizada, em conflito, às vezes com o familiar, e se vale disso, às vezes, para afastar a vítima da família, né? Geralmente as mulheres acabam se afastando por um atrito com pai, mãe, parentes, enfim, né? E daí, quando se afasta, eles fazem o que eles querem e bem entendem, né? Eles agridem, eles maltratam, eles prendem, né? E aconteceu com uma jovem agora, poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, uma adolescente, e ele mantinha ela presa e ela estava grávida, até que um dia a mãe foi lá e disse, mesmo estando com atrito, elas, né? Chegou lá e disse, não, se tu cair daqui, tu morre? Claro, né? Disse, então, se tu não deixar eu levar minha filha agora, é isso que eu vou fazer. Hoje em dia, a população está mudando, está tendo o apoio da família, mas ainda assim existe algumas famílias. Eu presenciei na minha faculdade uma moça que eu acho que ela deve ter enfrentado muito conflito para poder fazer a faculdade, e a gente via nitidamente pelas vestes que ela era uma pessoa religiosa, e foi feito, comentado de fazer uma festa com o pessoal da turma, e ela disse assim, não, eu não posso ir, porque eles disseram, não vai ser só nós, não vai esposa, não vai marido,
quem é mulher vai com só mulher, só os alunos mesmo, né? Para ninguém ficar de fora. Daí ela disse que ela não iria. E daí teve um aluno lá que ficou chateado, porque a esposa dele não ia encrencar com isso e tudo, só que assim, sabe-se lá o que essa pessoa enfrenta para estar numa sala de aula cursando uma faculdade, né? Da mesma forma, ela foi taxada como tipo uma pessoa que quer se omitir, que é submissa ao marido. Sabe-se lá qual é a forma de relacionamento que ela vive, a pressão que ela deve ter sofrido para estar numa sala de aula cursando uma faculdade. Então, todo mundo só sabe, muitas vezes, julgar o que está vendo, né? Ah, você tem que agir assim, como foi falado ali, ela apanhou porque ela precisou apanhar a segunda vez porque ela achou bom. Não é assim. Às vezes a pessoa é uma série de circunstâncias que vão levando aquilo e ela vai se omitindo por medo, aquela falsa esperança que muitas vezes é o que leva mulheres que apanham há 20 anos de um relacionamento por conta de que, assim, ela fica sempre naquela esperança, ele prometeu que vai mudar, e fica naquela falsa esperança de que está tudo bem, que vai melhorar as coisas. Então, a gente, não é o que dizem para a gente desde criança, que a melhor coisa do mundo é a esperança, que a gente tem que ter esperança. Então, isso ficou incutido de uma tal forma que muitas vezes a pessoa acaba se deixando entrar num relacionamento abusivo por conta disso. E só uma coisinha, Marta, Maria Marta, desculpa, gente, mas também dizem para as mulheres, desde sempre, que quem mantém o relacionamento é ela, né? Quem faz o casamento dar certo ou não é ela. Então, ela é obrigada a... E vocês sabem que... A aceitar. E vocês sabem que, ouvindo muitas mulheres, como eu já ouvi, assim, muitas mulheres, uma das questões da separação é a vergonha. Olha que interessante. Parece que antes que as mulheres tinham vergonha de se separar, não. Ou seja, às vezes não é dito assim, mas muitas mulheres, um dos aspectos no final de um relacionamento sai assim, essa questão de o que vão dizer, já que eu me separei. Olha para você ver quem está ainda. Eu passei por isso. A Edna agora, né? Diga, Maria, desculpa te interromper. Eu acho que o que está acontecendo aqui é o que pode acontecer na sala de aula, um espaço de reflexão, trocas, né, a partir de textos, né, ou seja, o que o aluno, a aluna possa, não é, falar, refletir, se expressar, não é? Não, sem julgamento, com acolhimento, como a Maria Marta falou, né? A Edna quer falar. Eu só queria falar mais uma coisinha, só para encerrar. Fica. Então, e a questão do debater com a comunidade LGBT, é que o nome eu acho muito comprido para falar todo ele, tá? Quando eu fui fazer meu estágio na sala, eu queria cativar a turma, né? Então, eu vi que tinha um menino que ele era gay, ele visivelmente percebia-se isso, maquiagem e tudo mais, e no primeiro, segundo dia de observação, eu fiz um comentário que eu vi que ele gostou. Eu disse assim, eu tenho que cativar alguém, se eu cativar um, eu consigo cativar outro, e assim eu vou indo. Tanto é que, quando eu fiz a minha apresentação, ele foi participativo, e no final da aula, ele e a aluna me chamaram, porque eles estavam fazendo um outro trabalho sobre preconceito, e eles, o que a senhora acha? A gente vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Dá uma dica para nós. Daí eu falei, vocês estão falando alguma coisa sobre preconceito estrutural? Eles, o que é preconceito estrutural? Tipo, a professora jogou o trabalho, assim, vocês vão fazer o trabalho. Tá, só preconceito. Tá, mas o quê? Tá, cabia a eles pesquisar e ir a fundo. Só que, assim, são alunos do primeiro ano do ensino médio. Eles não são acadêmicos para ir pesquisar tão a fundo, tão detalhadamente. Então, tem que, pelo menos, dar um direcionamento. Sim. E, às vezes, um trabalho para trabalhar com todo esse texto que foi apresentado hoje, com todos esses temas, tem que dar algo mais aprofundado para o aluno saber aonde ele vai buscar. Sim. A internet é vasta, mas tem que dar uma direção, porque às vezes eles nem sabem. Quando eu falei preconceito estrutural, eles não sabiam. Detalhe, um era gay e negro. E não sabe o que é isso, entendeu?
Então, daí eles ficaram surpresos, assim, não pesquisei sobre isso, não sabia sobre isso. Eu fiquei me perguntando aonde que eles pesquisaram que não tinha nada sobre isso, entendeu? Mas, assim, no mais, o trabalho foi excelente, adorei a aula, muito esclarecedora, e para mim buscar mais conhecimento também. Grata a vocês. A gente que agradece. A gente encerra também a fala com a Edna. Jéssica perguntou se era para aplicar. Nós adoraríamos saber se as propostas que estamos colocando aqui para vocês, se funcionaram, se vocês aplicarem e nos dê o retorno, sim, né? Nas próximas aulas, vai ser ótimo. Então, a gente encerra com a Edna. Oi, colegas, professores, boa noite. Agradeço o momento, foi muito enriquecedor. E, assim, como de todos os blocos, tem uma área que me chama mais atenção, que é de maior interesse, foi a que a Nádia apresentou. Então, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu sempre digo, assim, que a Lei Maria da Penha é um exemplo de proteção. Agora, às vezes, a gente esquece de apontar algumas outras questões, né? Porque, assim, é muito comum, como professora, eu ouvir, sim, que a Lei Maria da Penha é contra o homem. Aí eu sempre explico a eles que não é contra o homem. A Lei Maria da Penha é contra o agressor. Porque, assim, só traz esse lado da punição. Só que, assim, a própria lei, ela traz mecanismo que vai coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí ela aponta para um tratamento que vai ser diferenciado, que vai ter que visa buscar corrigir as desigualdades que, de fato, existem entre homens e as mulheres. Então, ela vai trazer um tratamento mais rigoroso? Vai trazer, sim, a esses crimes que são praticados contra as mulheres, no âmbito doméstico ou familiar. E aí ela também traz algo que eu acho muito importante, que, às vezes, os municípios, as redes de proteção, elas não dão atenção, que também estabelece as medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aí a Nádia colocou, né, porque às vezes, assim, a gente fala de violência doméstica, mas a gente precisa ter a caracterização, porque se não caracterizar ali, não é considerada a violência doméstica, aí vai ser encaminhada no boletim de ocorrência, caso se dirija a uma delegacia, como a violência tipificada lá pelo Código Penal. Então, tem que acontecer na unidade doméstica familiar e tem que haver, sim, aquela relação íntima de afeto. E aí, quando a gente fala, assim, dessa unidade doméstica, às vezes a gente fica, de fato, mesmo com muita confusão no juízo. Então, assim, eu gosto de esclarecer essas unidades, a unidade doméstica, o âmbito familiar e essa relação íntima. E aí, eu sempre aponto duas situações que a gente faz assim: o agressor, que é o sujeito ativo, e o sujeito passivo. O sujeito passivo sempre, sempre, sempre é a mulher. Aí a gente fala assim, quem é a mulher? É a esposa, a companheira, a amante, a filha, a neta, a mãe, a sogra, a avó, a namorada, qualquer parente. Só que aí, no instrumento normativo, traz sexos femininos, mas a gente entende que é a mulher, seja a mulher cis ou a mulher trans, com quem o agressor conviva. É um agressor, e que muitas vezes a gente não consegue afastar esse sujeito. Quem é esse agressor? É o marido, o companheiro, o ex-marido, a companheira é a companheira, o ex-companheiro, o namorado, a namorada, o ex-namorado, o pai, o filho, o neto, o patrão. Porque, se caracterizado desse ambiente, ele vai sim cometer uma violência, tiver dentro dos requisitos que a Nádia trouxe, pode ser caracterizado de violência, e às vezes a gente não entende que o filho comete uma violência doméstica com a mãe, o neto comete com a avó, então, e também, como ela citou aí, a questão do patrão, só que tem que estar caracterizada aquelas três relações. E aí eu não me lembro, me perdoem a falta, em relação ao primeiro apresentador, que ele colocou a questão da violência, e eu sempre digo assim, que a violência, tudo que a gente vive, a gente precisa passar por um processo de desconstrução do que está posto. Então, é tudo sempre muito naturalizado. Então, assim, as histórias que sempre contam para a gente, eu vou dizer assim, que são sempre muito ruins, porque a gente só consegue enxergar que a mulher sofre a violência se ela está com roxo, se ela está com o braço quebrado, se ela está com o dente quebrado, se ela está machucada, se alguém bateu e deixou marcas. Só que quando essa violência acontece, o que muitas vezes as histórias não são contadas e a gente, como professor, não conta, é que essa mulher ela já passou por muitas outras violências, que a Nádia também trouxe aí.
a violência moral, a psicológica, que é destruidora da mulher enquanto ser humano, a patrimonial, que é tenebrosa, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Então, assim, um momento como esse, eu amo esse curso de extensão, e particularmente eu vim para esse curso de extensão atrás do professor Fábio, justamente porque a temática é de minha área de interesse. Então, eu leio, eu pesquiso bastante nessa área. Então, assim, para mim, participar sempre desses encontros é sempre muito enriquecedor, porque eu sempre carrego muito. A professora Luciana também a conheço, só que acho que ela não lembra mais de mim. Mas, assim, eu sempre aprendo mais um pouco. E aí, quando a gente fala, a Lei Maria da Penha, ela protege, sim. Então, assim, o sujeito passivo entra também a mulher transexual, transgênero, independente de ter lá no registro civil ou o nome social. Tem resolução, tem tudo direito, e tem jurisprudência. Então, assim, a gente precisa ter esses momentos para que a gente possa, de fato, como o professor Fábio falou, ter o letramento profissional. Então, diante de uma situação como essa, que a gente se depara, não tem como não se deparar, a gente vai se deparar. E aí a gente faz o quê? A gente silencia, aí a gente volta para aquela questão aí que o colega que apresentou me reportou, quando ele apresentou o vídeo. Então, o apresentador é aquele... Aí me lembrei de Paulo Freire, porque o que o oprimido fez? Ele não transformou, ele não tomou consciência do que estava vivendo, a opressão, para que ele pudesse transformar. Ele se transformou. O desejo foi o quê? Da mudança, para também se transformar no opressor. Então, a gente precisa, sim, desconstruir o que está posto. E uma das questões que eu sempre coloco em relação à violência contra a mulher são os valores patriarcais, machistas patriarcais. Ele interfere muito. E a gente precisa enxergar como esses valores, que eles permanecem. Então, a gente se depara com a mulher, com a criança, com a avó, que são machistas, tão machistas quanto homens. E às vezes a gente só bota assim, é o homem? Não, eu explico. A violência Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não é contra o homem, é contra o agressor. Aí os meninos vão dizer assim, professor, essa lei é contra o homem, só o homem contra mim. Eu digo, não, vamos acertar aí. É contra o agressor. No mais, muito obrigada e amei o encontro. A gente que agradece. É todo um contexto histórico que a gente precisa refletir, né? Gente, não vai dar tempo de cada um se despedir hoje, mas como eu disse, a gente vai marcar o encontro para trocar experiência, né? Agora, o que eu gostaria de pedir que a gente registrasse esse momento, né? Abrisse a câmera para a gente registrar esse momento. Pode ser? Isso. Alguém mais vai abrir? Clarinha, Rogério. Marildo, obrigado pela presença. Lu não pode, né? Então, vamos tirar uma foto, né? Vamos ver, eu posto lá no grupo. Tá. 1, 2, 3. Aí. Que bom, gente. Então, obrigado pela presença. E obrigada e boa noite. Se comunica lá pelo e-mail e pelo grupo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigadão. pessoal. Boa noite.